Okay. You can hear me still? We're good. Yeah. All right. Father, thank you for this night. Pai, obrigado por esta noite. Thank you, Father God, for everybody that's here listening to your word. Obrigado por todos os que estão aqui escutando a sua palavra. Father, I yield to you tonight. Pai, eu me submeto a você esta noite. I yield to you, Holy Spirit. Eu me submeto a você, Espírito Santo. Holy Spirit, I ask that you have your way tonight. Peço, Espírito Santo, que faça como quiser esta noite. Guide my words. Guie as minhas palavras. Fill my mouth with your words. Encha a minha boca com as suas palavras. Open the ears and eyes of the people so that they can hear what the Spirit of God is saying. Abra os olhos e os ouvidos das pessoas para que possam ver e ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. I take authority over every demonic spirit or every hindering and distracting spirit. Eu assumo autoridade sobre cada espírito que traga distrações, cada espírito demoníaco que traga distrações. And I say that they have no right to operate in this meeting at all. E digo que não tem direito algum de operar nesta reunião. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. All right. Well, you know, when you have studied the subject of healing for so long, Sabem, quando a gente já estudou o assunto, o tema de cura há tanto tempo, there is so much information that is available. tem tanta informação disponível. And to sort through it all sometimes is a challenge. E às vezes é um desafio e tanto ter que mexer em tudo isso, ver tudo aquilo que já foi falado, já aprendemos. But you know, one of the things that there's so many things that I would like to say, and we're gonna hopefully be able to get through them during this month. And Tem muita coisa que eu gostaria de dizer e espero que a gente consiga durante este mês ver todas elas. but one of the things that I want to say as kind of an introduction Mas uma das coisas que eu quero dizer é mais ou menos uma introdução. if you understand what Jesus did for you, Se você entender o que Jesus fez por você and what you have inherited in Christ, e o que você herdou em Cristo, not only will you be able to receive healing in your body for yourself, não só vai poder receber cura no seu corpo, você mesmo, but you will also be able to um, pray for other people who are sick and see them healed. mas também vai poder orar por outros que estão doentes e ver essas pessoas serem curadas. There's a lot of different traditions of men Existem muitas tradições do homem. that get in the way, That what? that get in the way Sim, or que interfere se interpõem, se interferem in our ability to believe essas coisas interferem na nossa capacidade de acreditar and to receive. e de receber. But you know, I was reading a book on divine healing called Christ the Healer. Eu estava lendo um livro sobre cura chamado Cristo, aquele que cura. And it's a good book. E é um bom livro. The idea of this book is that it's supposed to build up your faith so that you can receive healing for yourself. E a ideia do livro é você construir a sua fé para você próprio receber
a cura que você precisa. But there's one chapter in that book Mas tem capítulo nesse livro that tells you all the reasons why they believe that you can't have the healing that they just talked about. que explica todas as razões que o autor acha para você, ou seja, pelas quais você não vai poder receber a cura de que ele fala no resto do livro. But I want to assure you of two things. Mas eu quero garantir a vocês duas coisas. Number one, Primeiro, there's only, well, let me say it this way. There's only two reasons why seja, somebody doesn't get healed. ou seja, existem apenas duas razões para uma pessoa não ser curada. Okay? There's only two reasons why people fail to pray for others and they get healed. Existem apenas duas razões pelas quais as pessoas, quando oram por outros, essas pessoas não são curadas. And I know that we're not teaching on praying for the sick right now. E eu sei que a gente não está ensinando sobre orar pelos doentes. Agora, I'm just letting you know that it applies to the two areas. só eu estou falando para vocês que isso que ele vai falar, essas duas razões, se aplicam tanto a um como ao outro. Okay? The two reasons why, the only two biblical reasons, As duas únicas razões dadas na Bíblia okay, for people not receiving healing para as pessoas não receberem cura is lack of faith é falta de fé or a tradition of men. ou uma tradição de homens. Sorry, John. Isabel, Sim. o pessoal está dizendo que o dele está muito alto e o seu está muito baixinho, que eles não estão conseguindo mesmo? ouvir. Opa. É, Tá bom. Eu vou não sei se você vai colocar gastar mais aqui. garganta aí, mas... Tá bom, o pessoal não eu tá vou conseguindo. aproximar mais. E agora, já está ouvindo melhor? Estão ouvindo? I can hear you much better. Yeah, You were okay. real soft. Okay, I'll be louder. Yeah, you Okay. might want to put it even closer to your mouth if you Like can. here? Yeah, Okay. much better. Okay. Much better. Yeah, when Sure. you're speaking, a lot of times it's best to put it right up in your mouth like that. So, but yeah, you're good there. You're good. All right. Ok. So there's only two reasons. We're going to Então, say that again. só existem duas razões, e ele vai repetir. Okay? There's only two reasons for somebody not being healed, biblically speaking. Só existem duas razões para as pessoas não serem curadas. Okay? One is a tradition of men, Uma delas é a tradição de homens, and the other one is a lack of faith. e a outra é falta de fé. Okay? Now, we're gonna try to show you today Hoje nós vamos tentar mostrar a vocês that there are benefits in Christ that we don't necessarily we have, but we don't know we have. que existem benefícios em Cristo que nós temos, mas não sabemos necessariamente que os temos. Okay? It's the fact of who Christ is in you É o fato de quem Cristo é em você, that allows you to minister life, the life and spirit of Jesus Christ. que lhe permite ministrar a vida e o Espírito de Jesus Cristo. And it goes the same for receiving healing for yourself. E o mesmo se aplica a você receber a cura para si mesmo. The more that you understand and Quanto- walk in who you are in Christ, Quanto melhor você entender quem é em Cristo e quanto mais andar nisso, the more you're going to minister healing to others, mais você vai ministrar a cura a outras pessoas okay, more freely, com mais liberdade and also receive healing for yourself. e também receber cura para si mesmo.
Because many people are not living at the level of their inheritance. Porque muitas pessoas não vivem no nível da sua herança. A good example of that, Bom exemplo disso, imagine if you bought a car. imaginem que compraram um carro. You know how to drive it. Você sabe dirigi-lo. You had a basic car when you learned how to drive. Você tinha um carro básico quando aprendeu a dirigir. This happened to my dad and my stepmother. Isso aconteceu com o pai dele e a madrasta dele. They rented a car, Eles alugaram um carro, okay, and it was a luxury car. e era um carro de luxo. They didn't know. They didn't have any other cars available. It was the only one that was available. Então lá a agência não tinha outros carros disponíveis, aquele era o único carro que a agência tinha. And they had so many buttons and switches for this car. It was almost too much for my stepmother to handle. E aquele carro tinha tantos botões e tantos interruptores e que a madrasta dele não sabia o que fazer com aquilo. There were so many things available in that car. Like you could push a button and E set. tinha muita coisa lá disponível no carro que ela podia usar. E podia pressionar um botão, could push a button, né? Yeah, she pushes. If you push a button in the car, Se ela pressionasse um botão lá no carro, okay, it would adjust your seat and your steering wheel. esse botão ajustava o banco e o volante. But see, she didn't know what she had in this car. Mas ela não sabia o que ela tinha naquele carro. She's used to just a regular car that just has a steering wheel. You don't even adjust it. Ela estava acostumada com um carro que só tinha lá o volante e que isso nem se ajusta. See? So she had something available to her. She didn't even know it was available. Então, havia coisas disponíveis a ela que ela não sabia que tinha disponíveis. But there's a lot of things like that in the gospel as well. Mas no Evangelho também existe muita coisa assim. Everything in the New Testament is positional. Tudo no Novo Testamento é uma questão de posição. It's all about where God has put you. Tem tudo a ver com onde Deus colocou você. Okay? God did that through the death and burial and resurrection of Jesus Christ. E Deus fez isso através da morte, do enterro e da ressurreição de Jesus Cristo. And the good news is that you don't have to wait for these things for when you get to heaven. A boa notícia é que você não tem que esperar por essas coisas, não tem que esperar morrer e ir para o céu para poder ter essas coisas. All of these things are available right now. Tudo isso está disponível agora mesmo. Amen? That's good news. Uma boa notícia. I want to change, hold on a second. I need to change something here. Okay. I had some things in another thing. Okay. God wants us to understand the life and power that is in His Word. Deus quer que a gente entenda a vida e o poder que existe na palavra dele. You know, He created the earth, the sky, all of the universe with just words. Ele criou o mundo, criou o céu, criou tudo o que está no universo somente com palavras. Okay? So, but God's words are a never failing remedy for any situation or circumstances that come to your life. Mas a palavra de Deus é um remédio seguro, certo, para tudo o que acontecer na sua vida. That includes
sicknesses, disease. It involves everything. Isso aí inclui doenças e enfermidades e tudo. If you have your Bible with you, let's look at Proverbs 4:22. Vocês têm aí a Bíblia com vocês? Vamos dar uma olhada em Proverbs what? Proverbs 4, chapter 4, Ok? Provérbios 4, verse 22. versículo 22. Quatro, 22. Okay, so it says, "My son." Diz assim, meu filho. I'm going to start in 20. I'm sorry. I'm going to start in Okay. verse 20 and we'll read to 22. It Ele says, vai "My começar no son," versículo 20 e terminar no 22. says, "My son, attend to my words and incline thy ear unto my sayings." That's verse Filho 20. meu, I don't have a Bible in Portuguese Oh, okay. right here. Não sei se o Ricardo tem, que possa Eu postar o posso ler versículo. também. Ok, pode. Então tá, se puder ler. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Provérbios 4, versículo 20. Okay, verse 21 is, "Let them not depart from your eyes and keep them in the midst of your heart." Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, For they are life unto those that find them, porque são vida para os que as acham, and health to all their flesh. e saúde para todo o seu corpo. And then if you look at John chapter 6, Depois, se a gente der uma olhada em João, capítulo 6. okay? John 6:63. 63. Versículo 63. It says, "The words that and it's talking, Jesus is saying that, the words that I speak to you, they are spirit and they are life." Então, isso é Jesus falando, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. So God's words are full of life, health, and healing, and Então, so you might think of them as like medicine. As palavras de Deus estão cheias de vida e espírito e life, Healing and cura. health. E cura e saúde. As palavras de Deus estão cheias disso. They're like medicine. E são como um medicamento. And in fact, in the margin of my Bible, it reads, "God's words are medicine." Na verdade, naquelas anotações na margem da minha Bíblia diz: as palavras de Deus são um medicamento. It's medicine for all your flesh. É um medicamento para toda a sua carne. Proverbs 4:20 says, "Attend to my words." Provérbios 4:20 diz: dê ouvidos às minhas palavras. What does it mean to attend to my words? O que significa isso de dar ouvidos às palavras? That means to give God's word your undivided attention. Significa dar à palavra de Deus a sua atenção total. In other words, put God's word into your heart. Ou seja, coloque as palavras de Deus no seu coração. And put out of your heart everything that exalts itself above the word of God. E retire do seu coração qualquer coisa que se exalte acima da palavra de Deus. The rest of that verse 20 says, "Incline your ear to my sayings." E o resto do versículo 20 diz: incline os seus ouvidos That means para aos meus ensinamentos. That means that you take in God's word through your ear gates, through your ears. Isso significa que você recebe a palavra de Deus
através dos portões dos seus ouvidos, or open your ears to God's sayings. ou abra os seus ouvidos para o que Deus está dizendo. See, if you're opening up your ears, that means you're closing your ears to fear and doubt and unbelief. Se você está abrindo os seus ouvidos, significa que está fechando-os para medo, dúvidas e descrença. And then we're to look at God's word as well as listen it. E depois é para nós olharmos para a palavra de Deus tanto quanto a escutamos. See, when we hear things, our mind receives them as pictures. Quando a gente ouve coisas, a nossa mente as recebe como imagens. When we think, we don't think in letters. Quando nós pensamos, não pensamos em letras. For example, if I say dog, Por exemplo, se eu disser cachorro, okay, you're not thinking D-O-G. se eu disser cão, você não está pensando C-A-O. You're thinking about a dog. You've got a picture of a dog. Você imagina um cachorro. Okay? So words form pictures in your mind. Então, as palavras formam imagens na sua mente. So when it's saying that you need to meditate on it, you want to get a picture of those things. Então, quando diz para meditar nessas coisas, você deve ter uma imagem dessas coisas. See, there's a lot of importance on words. As palavras têm muita importância. Okay? The Bible also says that we're snared by the words of our mouth. A Bíblia também diz que nós somos pegos em uma armadilha pelas palavras da nossa boca. Okay? It says life and death are in the power of the tongue. Diz que a vida e a morte estão no poder da língua. So there's an importance on what you say. Então, existe aquilo que você diz tem importância, é importante. We need to put our words in line with what the Word of God says. E nós precisamos alinhar as nossas palavras com aquilo que a palavra de Deus diz. And we need to, it says in Proverbs 4:21, it says, let those words of God not depart from your eyes. E em Provérbios 4:21 diz, não deixe que essas palavras de Deus se afastem dos seus olhos. Now that doesn't mean that we're to continually looking at the Bible so we don't ever do anything else. Isso não significa que a gente tenha que estar sempre olhando para a Bíblia e que não possa fazer mais nada. That means that you want to look to the Word of God instead of at the circumstances. Isso significa que é para você olhar para a palavra de Deus em vez de para as circunstâncias. See, the problem with circumstances is that they form a picture in your mind. O problema das circunstâncias é que elas formam uma imagem na sua mente. When we see or ourselves in pain or we have a symptom of it, it forms a picture in our mind. Quando a gente se vê com dor ou doente, isso aí forma uma imagem na nossa mente. I know for myself, sei que eu próprio, whenever I have like the sniffles, I see myself getting sick. quando, por exemplo, eu fico com o nariz escorrendo, eu me vejo doente. And I start seeing myself laying in bed sick. E começo a me ver deitado na cama doente. And see that's why the Bible says we need to cast down imaginations. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que derrubar imaginações. Oh, John, I think I don't know if every Bible version in Portuguese says that word imaginations.
Eu não sei se todas as Bíblias, as versões bíblicas em português dizem essa palavra. Eu acho que a Fiel diz argumentos, derrubando argumentos e toda a Sofismas. altivez. É o quê? Sofismas também, né? Que é isso? Sofismas? Tem versões que falam sofismas, né? Ah, sofismas. Mas na Bíblia em inglês diz derrubando imaginações, que é muito mais, dá para entender muito melhor, né? Yeah. Ok. In the original Greek, the Bible was, the New Testament was written in Greek. It wasn't written in English or Spanish. O Novo Testamento foi escrito em grego e não em inglês nem em espanhol ou em português. Or Portuguese, for that matter. Yeah. But we do know in the original it was talking about imaginations. Mas sabemos que no original do grego está falando de imaginações. He says cast down images or imaginations. E diz para derrubar imagens ou imaginações. And everything that exalts itself above the Word of God. E qualquer coisa que se exalte acima da palavra de Deus. The Word of God has a lot to say about divine healing. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre cura divina. For example, in Matthew 15, Por exemplo, em Mateus 15, verses 21 through 28, versículos 21 a 28. it says, when Jesus went thence and departed into the coasts of, I'm just going to read the whole thing, okay? I'll read it, and then you can read it, okay? Okay. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast, crying unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is Mateus 15. grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, send her away. Hold on. Okay. Send her away. Okay. For she cries after us. And he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. And he answered and said, it is not meet to take the bread of the children to cast it to dogs. And she said, true, Lord, but the dogs eat of the crumbs which fall from the master's table. And then Jesus said unto her, great is your faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. I guess you could really read, it's verses 21 through 28. You want to read that in Portuguese? Ok. Ok. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. See, healing belongs to the children of God. Então estão vendo que a cura pertence aos filhos de Deus. It belongs to you. Pertence a você. That's what Jesus came to do. Foi isso que Jesus veio fazer. He came to bring life. E ele veio para trazer vida. See, these are Jesus' own words.
São as palavras do próprio Jesus. So you can incline your ear to the fact that healing is for you. Você pode inclinar o seu ouvido, pode atentar para o fato de que a cura é para você. See, there's a lot of people that think everybody is God's children. Sabem, tem pessoas que acham que todo mundo é filho de Deus, But that's not true. mas isso não é verdade. It's the people that are born again that are God's child. Filhos de Deus são as pessoas que nasceram de novo. And healing belongs to us. E a cura pertence a nós. Right where you're at right now. Might want to say this out loud so you can hear it. Say, healing belongs to me. Você, aí mesmo onde você está, diga em voz alta: a cura me pertence. It's my bread. É o Say. meu pão. A cura pertence a mim. É o meu pão. See, some of you listening right now, you need to incline your ear to that. Alguns de vocês que estão escutando agora mesmo precisam atentar, inclinar o seu ouvido para isso. And you need to say it long enough for it to register on the inside of you, in your spirit. E precisam dizer isso durante tempo suficiente para a coisa registrar dentro de vocês, no seu espírito. You could say it, just and a couple times, but it's just in your head. Vocês podem dizer, por exemplo, umas 2 vezes, mas fica só na sua cabeça. But when the Word of God gets inside of you in your spirit, then that's when the results come. Mas é quando a palavra de Deus entra no seu espírito, é aí que vêm os resultados. Proverbs says to incline your ear to my sayings. Provérbios diz para inclinar o seu ouvido ou para atentar aos seus ensinamentos. For Aos they are ensinamentos do Senhor, né? Yes, Sorry. yes. For they are life unto those who find them, Porque são vida para aqueles que a encontram and health to all their flesh. e cura para toda a sua carne. Those were verses 20 and 22. Esses são os versículos de 20 a 22. Since God's word is medicine to all of our flesh, E como a palavra de Deus é um medicamento para toda a nossa carne, then we need to know how to take his word, right? nós precisamos saber como ingerir a sua palavra And how to use it for our healing of our bodies. e como usá-la para a cura dos nossos corpos. Here's how you do that. É assim que se faz. By doing what Proverbs 4:20 and 21 says. Fazendo o que Provérbios 4, 21 e 22 diz. Number 1, attend to God's word. Primeiro, dê ouvidos, atente para a palavra de Deus. And then number 2, incline your ears to it. O segundo é, incline os seus ouvidos para ela. Number 3, don't let it depart from your eyes. Terceiro, não deixe se afastar dos seus olhos. And number 4, keep it in the midst of your heart. Keep it in your heart at all times. E o número 4 é manter no seu coração o tempo todo. See, all of those instructions imply a continuous, ongoing action, not something we do just once in a while or one time. Todas essas instruções implicam uma coisa contínua, de estar sempre acontecendo, não é uma coisa que a gente faz só uma vez. Okay? For example, in the natural, Por exemplo, ao natural, suppose you had an illness that lasts for a year. suponhamos que você tem uma doença que dura 1 ano. And your doctor prescribed a certain kind of medicine for you to take. E que o seu médico lhe receitou uns certos medicamentos para você tomar. And suppose that you got sick again with the same illness. E suponhamos que você ficou doente novamente com a mesma doença. And the doctor prescribed the same kind of medicine for you. E o médico lhe receita o mesmo medicamento.
Well, you wouldn't tell them, no, doctor, I can't take that medicine. I took that last year. E você não vai poder dizer ao médico, não, seu doutor, eu não vou tomar esse medicamento porque eu já tomei o ano passado. See, the dose that you took of medicine that you took last year isn't going to do anything for you again this year. A dose que você tomou o ano passado não vai fazer nada por você agora este ano. It's the same way for God's word. E o mesmo acontece com a palavra de Deus. God's word won't benefit you if you don't have if you have the attitude, I've heard it all before. A palavra de Deus não vai fazer nada por você se você tiver a atitude de, eu já ouvi isso antes. My spiritual father, O meu pai espiritual, the one that I learned about healing, aquela pessoa com quem eu aprendi sobre cura, he taught on healing all the time. ele ensinava sobre cura o tempo todo. He had it memorized, it was in his spirit. Ele tinha a coisa memorizada, estava no espírito dele. And he taught on faith, E ensinava sobre fé, believing the word. de viver a palavra. But if he ever had a symptom of something, Mas se ele alguma vez tivesse um sintoma de alguma coisa, he would take the word of God ele pegava na palavra de Deus and he'd find scriptures on healing. e procurava versículos sobre cura. And he would read them out loud so he could hear them. E os lia em voz alta para poder ouvi-los. And he would get a picture, let a picture form in his mind and see himself healed. E ele visualizava numa imagem na sua mente, ele se via curado. Ele se And he visualizava curado. And he saw himself and declared the word of God over him. He declared that he was healed according to the words. E ele declarava sobre si mesmo que estava curado de acordo com as palavras. Me, myself, Eu próprio, I remember waking up and my nose was all stopped up and stuffed up. I couldn't breathe. lembro de acordar e eu estava com o nariz todo entupido e não conseguia respirar. And my wife was asleep by my side, so I went into the bathroom. A minha mulher estava dormindo, então eu fui no banheiro. And I immediately said, the word of God says in 1 Peter 2:24, E eu imediatamente disse, a palavra de Deus diz em First or Second Peter? 1 Peter 2:24, 1 Pedro 2:24, by whose stripes ye were healed. e por suas pisaduras fostes curados. So if I was healed, then I am healed now. Então, se eu fui curado, então é porque estou curado agora. It says, by Jesus' stripes you were healed. Diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. And so and see, that scripture is looking back to Isaiah 53. Esse versículo está olhando lá para trás, para Isaías 53. Where it says that and he was wounded for our transgressions. E lá Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. E machucado pelas nossas iniquidades. And by his stripes we are healed. E que pelas suas pisaduras nós somos curados. Notice in Isaiah it says we are healed. Reparem que em Isaías diz que nós somos curados. That's looking to the cross. It was talking about Jesus. Porque estava falando de Jesus, estava olhando para a frente, para a cruz. But in the New Testament, 1 Peter 2:24 is looking back at that promise, back to Jesus. Mas 1 Pedro 2:24 está olhando para trás, para Jesus, para essa promessa.
and where he was beaten with stripes. E para quando ele foi flagelado. Okay? And those by his stripes we are healed. E por essas pisaduras ou essas chagas, na verdade, na Bíblia em inglês diz feridas, golpes, cortes, nós somos curados. And so what I did was I took those scriptures that I remember from the Word of God and I saw myself healed. I said, Lord, I am healed by the blood of Jesus. Então o que ele fez foi pegar essas escrituras, aquilo que ele viu na palavra de Deus e dizer, and I'm sorry, and you said? And I said out loud, I am healed by Jesus' stripes. E ele disse em voz alta, eu estou curado por causa das pisaduras de Jesus. And if you come Saturday, se vocês vierem no sábado, you connect on this Saturday in the morning. Sábado de manhã, I'm going to be teaching and sharing some of those scriptures that you have promised to you on healing. É que ele vai compartilhar com vocês, conosco, algumas dessas promessas, dessas passagens sobre cura que nós temos. And we're gonna see what the Word of God says about healing. E vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre cura. There's 100 scriptures. There's more than 100 scriptures that are about healing. Existem mais de 100 versículos que são especificamente sobre cura. Okay? There's many scriptures that increase your faith and help you to see what Jesus did for you on the cross. Existem muitas escrituras, muitos versículos que I'm sorry, I sort of lost part of what you said. Okay. There are many scriptures that promise healing. Existem muitas escrituras que prometem a cura. Okay. There's many promises that we have. Nós temos muitas promessas. It's all included in what Jesus did on the cross. E está tudo incluído naquilo que Jesus fez na cruz. Amen. Ricardo said in the daytime or in the weekdays, because people are working, he suggested that we do 30 minutes. So if you want, we can end now, and I can continue on Saturday, or do you want me to go? Do you guys have more time? I'm good whichever way. Ok, o Ricardo disse que como nós aqui trabalhamos durante a semana, que seria bom ter só uns 30 minutos de ensinamento, né? E ele quer saber se vocês querem parar aqui a aula ou se vocês querem que ele continue. E ele pode dar o resto da aula no sábado de manhã. I was waiting for Ricardo to speak up. I'm not sure. Walter said that it would be better to stop now, you know. Okay. Yeah, because it's late for you guys, right? Yeah. Okay. All right. It's 9 o'clock. Yeah. So let me just pray. Então ele vai orar. And on Saturday morning, we'll look at those scriptures. E no sábado de manhã nós vamos ver esses versículos. Okay. Father, we thank you for tonight. Pai, nós te agradecemos por esta noite. We thank you that there is healing in your words. Nós lhe agradecemos por existir cura nas suas palavras. I thank you for the promises of God that promise us healing. Eu lhe agradeço pelas promessas de Deus que nos prometem cura. Father, seal those words in the people's hearts. Pai, cele essas palavras no coração das pessoas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah.
Well, that's what we have for tonight, guys. Então é o hope que nós I- temos para esta noite. I hope that you guys are doing well. If there's anybody that needs prayer, I'll be glad to pray for you. If you have time. If you Just a don't, minute. Yeah, Let sorry. me translate. Ele quer saber que se alguém que precisa de cura, ele terá todo o prazer em orar. okay. And if not, we can pray on Saturday. Se não, podemos orar no sábado. Okay. If there's anything that's life-threatening or something that needs to be prayed for right now, that we can pray. Se houver alguma coisa assim que tenha perigo de morte, que pode orar agora mesmo. Okay. Where does that say? There's someone asking if it's just physical healing. No. In fact, this applies the blood covenant. I'm sorry? The answer is no. A resposta é não. Okay. Para quem perguntou se era só cura física, a resposta é não. Não é só It cura. includes mental healing as well. Também inclui a cura mental It also includes emotional healing. e também emocional. All of those things are included in the promises of God. Tudo isso está incluído nas promessas de Deus. Is there anybody here tonight that was not here on Saturday? Tem alguém aqui esta noite que não estava no sábado passado? Okay. The reason why I ask is because on Saturday there was somebody. Okay, there was somebody raising their hand. Okay. Okay. If you weren't here Saturday, on YouTube we have the recording of the session. E se não estiveram aqui no sábado passado, tem a gravação dessa aula no YouTube. Okay. Ricardo or Rubio could probably send you the link. O Ricardo ou o Rubio provavelmente pode mandar para você o link. Okay. And in that teaching, E nesse ensinamento, we went over some scriptures nós vimos algumas passagens in Deuteronomy 28, chapter 28. no capítulo 28 de Deuteronômio, That were blessings and cursings that would be that are included in the old covenant. de bênçãos e maldições que estão incluídos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. And one of the curses of not following the law was mental and emotional trauma. E uma das maldições de não obedecer à lei era trauma emocional e mental. But we mention in that teaching Mas nesse ensinamento nós mencionamos in Galatians chapter 3 que em Gálatas capítulo 3 that we are redeemed from the curse of the law. que nós fomos remidos da maldição da lei. That's one of the benefits that is found in Jesus Christ. Esse é um dos benefícios encontrados em Jesus Cristo. Jesus paid the price for us. Jesus pagou o preço para nós. He received what we should have received. Ele recebeu aquilo que nós deveríamos ter recebido. And as a result, we get the blessings instead of the curses. E como resultado, nós ganhamos as bênçãos em vez das maldições. Because we were bought with a price, and that price is the blood of Jesus. Porque nós fomos comprados por um preço, e esse preço é o sangue de Jesus. Amen?